a nossa vida realmente ela tem que estar voltada para a perseverança, voltada para a insistência, porque breve Jesus vai voltar. Que Ele encontre fé na terra. O texto que eu quero meditar com os irmãos essa noite é Apocalipse, no capítulo 3. Quando o Senhor fala à igreja em Filadélfia. A partir do verso 7 de Apocalipse, o Senhor, Ele nos convida a entendermos a sua vontade soberana e vai trabalhando na sua vida e na minha vida, no sentido de que eu e você possamos estar firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão. Apocalipse capítulo 3, de 7 a 11, de 7 a 13, desculpe. Mas o foco é o verso 11. Ao anjo da igreja em Sardes, Filipenses, né? Filadélfia, 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, dessas que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer o que te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor farei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque guardastes, verso 10 e 11, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quando nós olhamos para aquelas moças, algumas sábias e outras nécias, ou prudentes e imprudentes, e há um termo ali que diz, tardando o noivo, demorando o noivo. Não no tempo de Deus, no tempo humano. É tão perfeita a palavra que o termo não é kairos, é cronos. Ou seja, é o nosso ali, ó. Obrigado, irmão. Minuto, segundo, hora, sol, lua, chuva, não é? Estrelas, calor, frio, verão, outono, inverno, primavera. Tardando o noivo, 5 ficaram o quê? Desprevenidas. Esse tardando o noivo tem tudo a ver, guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Não é salvação, por favor, é galardão. Coroa não tem nada a ver com salvação aqui. É galardão, é presente que você vai receber e eu vou receber. Alguns vão receber um pouquinho mais, outros vão receber um pouquinho menos. Porque todos compareceremos diante do tribunal de Cristo, não para a condenação, mas para o galardão. O trono branco, sim, esse é para a condenação. Mas quando nós estivermos diante também do trono de Cristo, e Ele perguntar para mim e para você assim, o que tu fez com o que eu te dei? Com todas as ferramentas, toda a oportunidade, todo o tempo, eu não tardei. Ele veio no tempo certo.
na parábola das 10 virgens, né, ou das 5 nécias, das 5 sábias, das 5 tolas, as 5 ficaram o quê? Está demorando muito, vou dormir. Demorando aos olhos humanos. O que o apóstolo Pedro vai dizer? Que Deus quer que ninguém se perca e que todos cheguem ao arrependimento. Então, esse tardar do noivo é na visão humana. Algumas pessoas, e vocês devem ter ouvido também falar, né? Desde que eu me conheço por gente, Jesus está voltando. Amém. Amém por isso. Mas não morra sem Jesus, por favor. Que aí já era. Não morra sem ser salvo em Cristo. Renda-se a Cristo. Talvez o dia da redenção é hoje. Talvez o dia de entregar a vida é hoje. Então, engraçado que as pessoas, né, gostam da igreja de Filadélfia. Por quê? Não somente Filadélfia, mas Esmirna também não leva nenhuma repreensão. Nenhuma repreensão. Nem a igreja de Esmirna, nem a igreja de Filadélfia recebe uma chamada, né? Uma repreensão, mas orientações. Olha só, a igreja de Éfeso, no capítulo 2, de 1 a 7, é uma igreja o quê? Paciente. É uma igreja paciente, mas rejeita o mal e persevera na paciência. A crítica à igreja de Éfeso: você perdeu o fervor do meu amor. Você esqueceu do amor. A igreja que na carta de Éfeso é uma igreja de amor, é uma igreja radiante em amar, agora em Apocalipse é repreendida pelo próprio Senhor, e ele critica: você perdeu o primeiro amor. Essa é a igreja de Éfeso. Uma instrução: pratica a primeira obra. Ou seja, volte a amar. Volte a amar, igreja de Éfeso. E a promessa: mesmo assim, você terá direito à árvore da vida. Não se perde salvação. Vai ter direito à árvore da vida. A igreja de Esmirna, que é o capítulo 2, de 8 a 11, suporta graciosamente o sofrimento. Esse é o elogio. Você é perseguida, você é perturbada, te afrontam, mas você suporta graciosamente tudo isso. A igreja de Esmirna. Não tem crítica para essa igreja. Tem uma instrução: seja fiel até a morte. Seja fiel. E aí a promessa é: eu vou te dar a coroa da vida. Por favor, não é salvação, tá? É galardão. É galardão. Pérgamo, elogio: mantém a fé em Cristo. Essa igreja mantém a fé, né? Ela é elogiada nisso. Mas qual é a crítica? Mesmo mantendo a fé, tu aceita a imoralidade. Olha que contraste. Olha que contraste. Mesmo sendo uma igreja que mantém a fé em Cristo, tolera a imoralidade, idolatria e heresia. Como que pode manter a fé assim? Não é? E aí vem a instrução. Só pode vir essa instrução: se arrependa. Não perdeu a fé, mas é uma igreja que tolera o pecado. Como que pode isso? E qual é a repreensão do Senhor? Não é? Se arrependa. E a promessa: o maná escondido é uma pedra branca com um novo nome seu. Mas se arrependa. Se arrependa. Então, Tiatira, que é capítulo 2, de 18 a 29. Qual é o elogio? Você tem um amor. Você ama o que você faz. A sua fé é perseverante. São maiores do que tu tem na vida. Ou seja, o serviço no meu rei, eu sou feliz, né? Esse serviço de alegria, essa alegria de servir ao Senhor. Mas qual é a crítica? Tolera o culto, a idolatria e a imoralidade. Olha só, gente. Igreja tolera a idolatria e a imoralidade. Qual é a instrução? A chegada do julgamento, mantenha-se firme na fé. Mantenha-se firme na fé. E qual é a promessa? Eu te darei autoridade sobre as nações. Eu, a estrela da manhã. Mas, cuidado, porque o julgamento está chegando. Cuidado. A igreja de Sardes. Alguns têm mantido a fé. A crítica é uma igreja morta. Como pode isso, gente?
Uma igreja morta. Qual é a instrução? Arrependa-se, fortalece o que ainda resta em você. O que ainda resta em você. Ou seja, no meio de um povo que está morto, tem gente que está viva. Então mantenha firme isso. Mantenha firme isso. E aí, a promessa: os fiéis serão honrados e vestidos de branco, somente os vivos. Os mortos não. Então, seja fiel. A igreja de Filadélfia persevera na fé, igreja. Que é o texto que lemos de Apocalipse 3, de 7 a 13. Não tem nenhuma crítica. Tem uma instrução. Mantenha a tua fé. E tem uma promessa: o lugar na presença de Deus, um novo nome na Nova Jerusalém. Essa é a promessa da igreja de Filadélfia. E a igreja de Laodiceia não tem elogio nenhum. Nenhum elogio. Qual é a crítica? Tu não está nem aí para os perdidos. Tu é indiferente. Tu não se preocupa nem com o teu irmão. Vai se preocupar com a pessoa de fora? É uma igreja indiferente. Qual é a instrução? Volte a ser zelosa e arrependa-se. E qual é a promessa? Compartilharei com você o trono de Deus. Mas preciso o quê? Ser zelosa e se arrepender. Então são as 7 igrejas que são apresentadas no início do texto de Apocalipse. E o que acontece? No compartilhar da palavra de Deus, o objetivo é nos motivar a sermos perseverantes, constantes, firmes, em meio às tribulações. Então, a carta à igreja de Esmirna é uma congregação que pobre, que enfrentava perseguição. Uma igreja simples, de pessoas simples, mas que aguentava a perseguição. Firme, constante. A carta da igreja de Filadélfia é uma congregação que fraca. Que é isso? É uma cidade pequenininha. Aos olhos de toda a nação, insignificante. É uma igreja pequena, poucos membros, mas que é uma igreja que perseverava na fé. Não era pela grandiosidade, não era por aquilo que ela podia fazer, pelos seus dons e seus talentos. A igreja em Filadélfia é uma igreja que está mantendo a fé, em meio a uma comunidade pequena, num lugar pequeno, aos olhos dos homens. Porque não existe lugar pequeno e nem comunidade pequena aos olhos de Deus. Existe o povo que vai herdar a Nova Jerusalém. Esse é o foco, esse é o objetivo, não é? E entender que Deus ele vai trabalhando na sua história e na minha. Então Jesus se dirige a essa igreja, a igreja de Filadélfia, da maneira mais solene e mais sublime: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. Cidade pequena, congregação pequena, o que te lembra isso? Aos olhos dos homens, não aos olhos de Deus. Aos olhos dos homens. Eu tenho uma porta aberta para você e ninguém pode fechar ela. Ninguém pode fechar. Enquanto algumas estão aqui se gabando pelas coisas que tinham, algumas aqui tinham remédio, tinha uma delas que agora me falta a memória, colírio, não é? O melhor colírio da região, o melhor remédio para os olhos da região. Esqueci, permita-me ter esquecido, né? A melhor cidade tinha lá um colírio maravilhoso. Jesus fala o quê? Limpa o teu olho. Para a igreja que tem um remédio para olho, né? Limpa o teu olho, abre os teus olhos, não é? Abre os teus olhos. Então, sabe, eu conheço as tuas obras, Filadélfia, conheço, não é? Conheço as tuas obras. E eu coloquei diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha só, não é grandiosidade no que se faz, é perseverança naquilo que se tem. E Deus vai trabalhando para que a coisa aconteça. Aos olhos dos homens, tem pouca gente. Aos olhos dos homens, é uma congregaçãozinha. Desculpe, tá, gente? Aos olhos dos homens, é um bairrozinho pequeno. É uma cidadezinha que ninguém quer morar. Aos olhos de Deus, é porta aberta. Araruama precisa conhecer Jesus.
E você, e eu, e a igreja de Jesus nesse lugar, é o instrumento de Deus como porta aberta. Não é só a central de Fazendinha. São as igrejas de Araruama. Que são a porta que Jesus abriu. Pode haver muita beleza em muito lugar. Mas se Jesus não habitar, de nada tem valor. De nada tem valor. Jesus não condena esta igreja por nenhum erro, mas diz que ela tinha pouca força. Não era uma igreja grande, não tinha pessoas que tinham muitos dons e talentos, nem ninguém influente na sociedade, mas era um povo que perseverava na fé. Era um povo que mantinha a fé. Era um povo que tinha a presença de Deus e que a nova Jerusalém estava garantida. Não por causa da quantidade, não por causa da capacidade, não por causa de ser pequena ou grande aos olhos dos homens, mas porque mantinha a fé. Mantinha a fé. E como diz lá, Atos capítulo 2, o Senhor vai acrescentando, dia após dia, os que deveriam ser salvos. É assim que Deus trabalha. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Então, não era uma igreja com grande poder aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, fervorosa, persistente, influenciadora e não sendo influenciada. Essa é a igreja que Deus busca. Pois dizes que estou rico, não é? Uma outra igreja, abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe tu que é infeliz, miserável, pobre, cega e nu. Apocalipse capítulo 3, verso 17, não é? 3,17. Que igreja é essa que se acha pomposa, não é? Rica, não é? Abastada, que não precisa de ninguém? É Laodiceia. Essa é repreendida. É Laodiceia. Diferente dessa igreja aqui que Jesus não diz nada de mal em relação a ela. Quando conhecemos a nossa própria limitação, sei que você é fraca. Olha o Senhor falando isso, né? Sei que você é fraca. Sei que você é fraca. Mas quando nós conhecemos as nossas limitações, as nossas fraquezas, devemos confiar mais e mais em Deus. Muita gente olha para certas comunidades de fé e fala assim, é só uma portinha. Quantos falam isso? É só um cantinho, não é? Quantos falam isso? E é naquele lugar que o Senhor fala. É naquele lugar que o Senhor age. É naquele ambiente que os santos se reúnem. E Deus vai trabalhando na minha, na sua e na nossa história. Quando nós conhecemos as nossas limitações, nós entendemos o que está registrado em 2 Coríntios capítulo 12, 9 e 10. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Então ele me disse, a minha graça te basta. Te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque o amor de Cristo, porque quando sou fraco, por amor de Cristo, desculpe, porque quando sou fraco é que estou forte. Não estou querendo dizer que não é por causa de tamanho, não é isso que eu estou querendo dizer, não é? E nem é isso que Jesus está querendo dizer. Mas muitas vezes as pessoas olham assim, é um lugar esquisito demais, não é? É um povo esquisito demais. Mas foi nesse lugar esquisito demais, nesse povo esquisito demais, que a porta se abriu. E Deus quer nos usar aqui e além daqui. Deus quer continuar te usando aqui e além daqui. Em todos os lugares, em todos os momentos. Então, embora não haja nenhuma acusação a essa igreja, tem 3 orientações. Preste atenção, eu venho sem demora. Venho sem demora. Mas eu estou com 59 anos. Jesus ainda não voltou. Ainda bem. Ainda bem. É mais oportunidade que eu e você temos para dizer, arrependa-se, entrega a tua vida, muda de vida. É mais oportunidade que nos é dada. Então, Jesus avisa, venham sem demora. O ensino sobre a segunda vinda de Cristo é um importante ensino na Bíblia. Ele voltará em poder e glória. Varões galileus, né? Varões galileus, por que vocês estão olhando para as nuvens?
Vai trabalhar. Porque do mesmo jeito que vocês estão vindo ele subir, ele vai descer. Ele vai descer. E quando ele descer, que estejamos prontos, sábios e não nécios. Não é? Que possamos estar preparados. O Novo Testamento menciona a volta de Cristo muitas e muitas vezes, além de algumas indicações no Antigo Testamento. Então, no último capítulo de Apocalipse, Jesus repete esta palavra. Apocalipse 22, verso 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o meu galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Quando nós estivermos lá diante do Senhor, diante dele, ainda bem que eu não vou ver a sua coroa e nem você a minha, para eu não ficar com vergonha de você, ciúme de você. Não é? Ainda bem que eu não vou ver a sua, para que eu não fique com ciúme e com inveja, porque isso não entra lá. Isso não entra lá. Não é? Isso não entra lá. Então, sabe, venho sem demora, porque ele vai voltar. Então, uma das características daquele que serve ao Senhor é saber que ele está voltando agora. E que as pessoas precisam conhecê-lo agora. E que as pessoas precisam entregar a vida a ele agora. Porque esse breve estou voltando, vou voltar, né, sem demora estou voltando, pegou 5 desprevenidas. 5. Porque é no tempo do homem. É no tempo do ser humano. E não no tempo de Deus. Até o tempo da volta ele sabe qual é o tempo de voltar. Não é? Mas é iminente, é imediata essa volta. Nós não sabemos, ainda bem que não sabemos. Então, sabe, é entender que ele também nos convida a guardar o que nós temos. Guarda o que tem, para que ninguém tome o teu presente. Não é a salvação, mas o teu presente. O salvo é salvo. Isso ninguém pode tirar. Mas o presente pode. Só que é o seguinte, Jesus não está falando que eu e você possamos ser perseverantes, eu e você possamos ser servos fiéis, eu e você possamos trabalhar para o reino de Deus para ganhar presente. Aí está tudo errado. Está tudo errado. Ainda bem, a única coisa que a gente sabe que a gente vai receber é uma coroa e uma pedrinha. O resto a gente não sabe nada. A gente não sabe mais nada. O que Jesus tem guardado para você, só Ele sabe e você no dia vai saber. Mas nós não podemos, é aí que está o problema. Porque aí entra no ativismo. Aí nós não podemos trabalhar porque eu quero ganhar uma coroa cheia de presentes, cheia de brilhantes, não é? Não. Como o pastor Isaías falava para nós lá na central de Teresópolis, tem gente que vai chegar no céu fedendo a fumaça, mas vai chegar. Mas vai chegar. Tem gente que vai ter só uma folhazinha de louro no ouvido, na orelha, mas vai chegar. Ainda bem que você não vai saber que eu vou estar lá com uma folhinha de louro só. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Dá para entender? Por isso que a fé sem obra é morta. E por isso que a obra sem fé também é morta. Porque tem que ter propósito, objetivo. E o objetivo que estamos aqui na terra, com a porta aberta, é para dizer que só Jesus Cristo salva. Só Ele é o Senhor. Rei dos reis cantamos. Senhor dos senhores louvamos. Só Ele pode salvar. Então conserva o que tu tem. Todos nós temos a tendência de conservar coisas, não temos? Coisas que gostamos, coisas que ganhamos. Todos nós temos, sabe, um carinho com alguma coisa que lembra alguma história. E quando nós estivermos diante de Cristo, Ele vai colocar uma coroa na sua cabeça. Mas que isso não seja o motivo. E nem o objetivo. Mas que o objetivo seja servir ao Senhor até que Ele volte. Eu vou estar lá, com a minha folhinha de louro na orelha. E você com a sua coroa de ouro. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus nos use, irmãos. Para que nós possamos entender que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O tempo todo. Porque agora vemos, diz o apóstolo Paulo, em espelho. Está obscuro, mas um dia o veremos face a face.
Esse dia vai chegar, gente. E a nossa maior esperança é essa. Porque se a nossa esperança se limita, ele também diz isso, só ao que vemos. Se a nossa esperança em Cristo se limita só a essa vida, nós somos os piores dos seres humanos. Então, o que nos motiva é a perseverança na fé. Contudo, quando vier o Filho do Homem, Lucas capítulo 18, verso 8, achará porventura fé na terra? Como já falei. 2 Timóteo 4, 7, combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei o meu presente? Não, guardei a minha fé. Guardei a minha fé. Então conserve a esperança. Porque se a nossa esperança, 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, em Cristo se limitar somente ao que podemos fazer aqui, agora, nós somos os mais terríveis dos seres humanos, como diz aqui. Não é? Os mais terríveis dos seres humanos. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Éfeso. Abandonaste o teu primeiro amor. E aí, para essa igreja que ele elogia e não há nenhuma repreensão, o que ele diz? Qual é a recomendação? Que ninguém tome a tua coroa. Que ninguém tome o teu galardão. Que ninguém tire de você o teu serviço. Sabe, tem gente que desanima fácil. Tem gente que abandona o barco mole. Não desanime. Que ninguém tome a tua coroa. Ninguém tome. Não importa, irmão, o que aconteça. Eu sei em quem eu tenho crido. Dá para dizer isso? Eu estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia final. Mas tem muita gente que é ladrão de alegria. Tem muita gente que é ladrão de fé. Tem muita gente que é ladrão da verdade, que só a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas tem muita gente que quer tirar isso de você. É isso que Jesus está querendo dizer para essa igreja. Não permita que ninguém tome a tua coroa, a tua alegria de ser salvo. Foi o que Davi perdeu, não foi? Comete aquele pecado horrível, só porque era rei. Só porque era rei. Mandava no pedaço. Tem muita gente que acha que manda no pedaço. Não é? E aí comete aquele pecado horrível de adultério. E aí depois, lá no Salmo 51, se arrepende. E qual é a oração de Davi? Me traz de volta, Senhor. Que eu perdi. O pecado tirou. Não, eu tirei. Guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Davi percebeu isso. Não valia nada a coroa de rei nesse momento. Nada. Me dá a alegria de ser salvo, que eu perdi. Guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Tem muita coisa que vai tentar tirar a tua alegria de ser salvo, meu irmão. A minha alegria de ser salvo. Tem muita coisa que vai tentar fazer a gente desanimar. E é isso que Jesus está falando para a igreja em Filadélfia. Guarda o que tu tem. O que você tem? A coroa. Continua aí com a sua fé, com a sua perseverança. Porque Jerusalém está sendo preparada para você. Se a nossa esperança se limita só aqui, mas mais uma vez lembrando, não é pelo ativismo, é por aquilo que nos alcançou, a fé em Jesus. Tem momento na nossa vida que dinheiro não vale nada. Para Davi, a coroa não valia nada, o trono não valia nada. Tem hora que nem a saúde vale nada. Nada comparado àquilo que Jesus fez por nós. E tem gente desanimando por causa de coisas terrenas. Se a nossa esperança se limita só às coisas terrenas, nós somos os mais infiéis dos seres humanos. Sabe? Então guarda o que tu tem. Além da nossa salvação em Cristo, haverá também uma recompensa, um galardão por tudo aquilo que nós praticamos. Todos compareceremos diante do tribunal de Cristo para prestar conta do que fizemos com o nosso corpo. O que eu tenho feito com o meu corpo? O que nós temos feito com o nosso corpo? Porque todos compareceremos ao tribunal de Cristo para prestar conta. Tem gente que não gosta de prestar conta.
Tem gente que não gosta de dar relatório. Quem vive nessa vida sabe como é que funciona o negócio, né? Você tem que prestar relatório de tudo que você faz. E tem gente que não gosta. Tem gente que é desobediente. Tem gente que é irreverente. Tem gente que que não está nem aí, como uma das igrejas que Jesus repreende. Mas lá diante de Cristo nós vamos prestar relatório. Só que já vai estar tudo escrito nos livros. Diante de nós, guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Continue firme, constante, abundante na obra do Senhor, porque o teu trabalho não é vão no Senhor. Pode parecer hoje pequeno aos olhos humanos. Não menosprezais os pequenos começos. Não menospreze. Então, o sentido é que ninguém tire de você a alegria de ser salvo e salva. E se você ainda não é ainda hoje, seja. Entrega o teu caminho ao Senhor. Por isso precisamos saber que haverá critérios estabelecidos por Deus para recebermos galardão. Galardão. Eu estou aqui com a minha folhinha de louro. Não é? Estou aqui. Não é? Tem uma historiazinha que alguns adolescentes contavam lá em Teresópolis, muito interessante, lembrei aqui, veio à memória. Eu vou chegar lá no céu e eu vou ter um carrão. Eu vou chegar lá no céu, eu vou ter uma casona. Aí o outrozinho está lá, quietinho, pensando, o que eu vou ganhar lá no céu? De repente, passa um amiguinho, chama ele para andar de skate. Aí ele olha assim, skate é legal. Eu vou poder andar naquele jardim todo, naquela rua de ouro toda. Vou andar de skate. Não menospreze as pequenas coisas, porque são nas pequenas que as grandiosas nascem. Não desista. Não negue a fé. Se mantenha firme, porque o Senhor é contigo e não te abandonará. Nunca, jamais te deixará. Então, diante do tribunal de Cristo, todos os salvos nele comparecerão, não para serem julgados, mas para serem, sim, confrontados com as suas obras. O que eu tenho feito? O que temos feito? O julgamento final, sim, aí sim, virá todo o juízo. Então, a obra só terá valor se for feita em Cristo. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória eternamente a Ele. Amém. É tudo para Ele. Não é para a glória de nenhum ser humano, nenhuma congregação. É para Ele, para o Senhor, toda a honra e toda a glória. E nesse critério é importante saber que a diferença está na salvação e no galardão. Salvação, eu sei que alguns não entendem assim, e respeito, mas salvação não se perde. Ou é ou não é. Ou é salvo ou não é salvo. E mesmo o filho pródigo sendo salvo vai voltar. Até falei isso hoje pela manhã. A salvação é pela graça. É dom de Deus, não vem de nós. É favor imerecido de Deus. Mas aí, quando isso nos alcança, nós somos impulsionados a viver com alegria de ser salvo, de perseverar na fé, de estar firme com o Senhor, resistindo às ciladas de Satanás e às nossas burrices, permita-me falar. E nem tudo é o diabo. Entender que o Senhor tem já guardado o seu presente, e o meu também, mas nós não trabalhamos para esse presente. Eu acho tão interessante que a narrativa vai dizer que nós vamos receber uma pedra branca com um novo nome. Uma pedrinha branca. Aos olhos dos homens, algo insignificante, uma pedra. Mas já está guardada lá para você. Está lá para mim. E para todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Não é a igreja evangélica que salva. E nenhuma outra religião que salva. Só Jesus Cristo salva. E é Ele que nos chama ao arrependimento. Todo tempo Ele nos convida ao arrependimento. Então, o que fazemos para a glória de Deus? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais alguma outra qualquer coisa, façam para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Então, tudo que a gente faz,
Tudo que a gente usa, nossos dons, nossos talentos, nossas capacidades, grandes ou pequenas aos olhos dos homens, é para a glória de Deus. O que fazemos por intermédio de Cristo, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus e não aos homens. Que tem gente que quer agradar os homens e não a Deus. E aí é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E é o conflito terrível que a gente vive. Esse é o maior conflito que a gente vive na sociedade. Agradar a Deus e não aos homens. Não é? Isso que nós temos que entender. Mas o Senhor vai trabalhando. Ser fiel. Não é? Para que ninguém tome a tua coroa. Tenha cuidado. E aí, a madeira o vento o fogo vai comer. Não é? Simboliza o quê? O Novo Testamento, principalmente, apresenta como algo perecível, não somente o Novo. A madeira como algo que o fogo destrói fácil, não é? Por quê? Porque quem é de madeira busca a glória para si mesmo, e isso o fogo vai consumir. Busca a glória para si mesmo. Tem outros que são como feno, sabe? Vai num congresso, vai num projeto, vai num lugar e volta cheio de gás. Mas é feno. Durou só um pouquinho. Pastor Vinho, primeira prova, queimou, já era, acabou. Acabou. Não vamos viver só de momentos. Deus quer que tenhamos vida com Ele constante. Eu quero intimidade, não é isso? Que cantou aqui? Intimidade. Então, sabe, tem gente que é igual madeira, tacou fogo, virou o quê? Carvão, poeira. Tem gente que é igual feno, que é igual palha, não é? Simboliza fazer a obra de uma maneira relaxada. No início tem vontade, sabe? É igual a igreja de Éfeso. Na carta é elogiada, em Apocalipse criticada. E ainda bem que tem alguém para criticar, o próprio Senhor, não é? Então, sabe, tem gente que é assim, sabe, vive naquele, tem que estar sempre recebendo injeção. Tem alguma coisa errada com a fé. Jesus Cristo basta. Ele basta. E aí Ele nos motiva, nos envergonha a continuar perseverando. E a gente participa de projeto, de retiro, de lugar, de festa, de louvorzão, não é? Vou falar logo assim, também, de atividades. Não porque a gente quer ser reabastecido, é porque a gente quer abastecer. Mas como abastecer se eu estou vazio? Como abastecer se eu não estou cheio? Como? Deus quer que nós possamos vazar, né? Transbordar. Falei pela manhã, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, vai ficar tudo guardadinho. Não vai não, gente. Vamos sim motivar uns aos outros, alegrar uns aos outros, não é? Às vezes tem que carregar alguns no colo, mas, por favor, cresça, amadureça, porque Jesus está voltando. Ele está voltando, não é? Então, quando nós refletimos sobre as 7 igrejas e olhando para esta igreja, não é? A igreja em Filadélfia, mais uma vez, eu venho sem demora, Apocalipse 3:11. Conserva o que tu tens, para que ninguém tome a tua alegria de ser salvo. Para que ninguém tome o teu desejo de ver outro salvo. Para que ninguém tome de você a motivação que está em Cristo e não nas coisas e circunstâncias, e nem em pessoas. Guarda o que tu tens, conserva o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, naquele dia final, nós estaremos do lado certo. Amém? Estaremos do lado certo. Vai ter alguns do lado errado. Eu sempre falo isso, mas permita-me repetir. Que ninguém do lado de lá possa dizer: ô Marcelo, por que você não me falou de Cristo? Você só pregava. Você era só pastor da igreja.
Por que você não me falou de Jesus? Guarda o que tu tem, Marcelo, para que ninguém tome a tua coroa. Muita gente tenta tomar isso da gente, nos fazer desistir da caminhada da fé. Algumas coisas tentam impedir de você entrar na caminhada da fé. Vem agora e sem demora. Esse é o chamado também. Não tem tempo mais não, gente. Talvez você está aqui e ainda não entregou a tua vida. Vem sem demora. Porque Jesus pode voltar hoje. Ou você partir hoje ainda. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu fui lá, né, para poder fazer, lembrei aqui, me fez lembrar. Vocês irmãos sabem que eu estou fazendo alguns exames, né, para poder fazer um outro exame. E aí, eu fui no cardiologista. Fui lá no cardiologista. E aí tem tal do risco cirúrgico. Risco cirúrgico. E aí, nos exames de fevereiro, tá tudo legal comigo. Mas eu tive dengue, eu não estou legal, então tem que fazer tudo de novo, né? Tem que fazer tudo de novo. Aí o cardiologista falou assim, ó, em fevereiro estava tudo legal. Aí foi ticando, né? O cardiologista, é o cardiologista que tem que me dar o risco cirúrgico, não é? E aí tá lá, tá tudo legal. Em fevereiro tá tudo legal, tudo bem. Mas só que tem uma coisa, tu vai ter que fazer todos os exames de novo. Falei, doutor? Tem que fazer, tudo de novo. Não é porque você colocou aqui no risco cirúrgico do exame que você toma um remédio para regular o seu batimento cardíaco. Com cardio, né? Eu tomo com cardio. Se eu não tomar, o coração fica 100 por hora deitado, né? Então tem que tomar o concárdio para controlar o ritmo cardíaco. E aí botei lá, tem que colocar. Aí ele falou, não, tudo bem, não é por causa do concárdio não, Marcelo. Primeira vez que ele me via na vida. E aí, tudo bem, mas tá tudo bem em fevereiro. Mas hoje eu não sei. E está faltando aqui como é que é o negócio de coagulação, né? Deu nó na língua hoje, até né? Falando com Marilene hoje, né? Faltou esse. E aí tá lá, tem que ter tudo isso aí, para eu poder te aprovar, para você aí poder fazer o exame. Sabe por quê? O problema não é você morrer lá. Levei um susto. É na lata, gente. Guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. E vem sem demora se você ainda não veio. O problema, Marcelo, não é você morrer lá. O problema é eu ser preso porque você morreu. Olha só. Olha a minha responsabilidade como médico. Eu falar aqui de qualquer maneira que você pode ir lá e você morrer lá. E eu disse que estava tudo bem com você. Eu vou ser preso. Risco cirúrgico é coisa séria. Não é? Guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tu tem. Foi na lata, gente. Eu levei um susto. Para ele foi natural, né? Para ele foi natural. Então, irmãos, que ninguém possa morrer do meu conhecimento e do seu conhecimento sem nunca ter ouvido falar de Jesus Cristo. Essa é a coroa. Esse é o galardão. E não permita que ninguém te desanime. Às vezes a gente fica abatido, enfraquecido, mas nunca destruído. Porque o Senhor é com você e comigo, por onde quer que andemos. Então, do mesmo jeito que eu levei aquele susto, né? O problema não é você morrer. O problema é eu ser preso porque você morreu. Jesus rasgou a cédula que te condenava, lá na cruz. Jesus rasgou a cédula que me condenava lá na cruz. O que temos feito com isso? E talvez você que está aqui, que ainda não tomou a decisão, o problema não é você morrer. Permita-me imitar um médico. O problema é você morrer sem Cristo, por minha culpa. Dá para entender? Fale e não te cales. Fecha teus olhos, por favor. Olha para o teu coração. E reflita na sua vida como meu irmão, minha irmã, você que está aqui, que talvez ainda não tomou uma decisão. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros, superior a si mesmo. Filipenses 2,
3. Eu estou o tempo todo aqui falando, você vai estar com a tua coroa de ouro lá, e eu com a minha de folha de louro. Não considere-se superior a ninguém, mas guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então, continue falando de Cristo, continue anunciando Cristo, persevera em Cristo, porque grandes coisas você vai ver. Fique firme, firme e constante, porque o Senhor é contigo. O elogio eu quero dar para você como Jesus deu à igreja em Laodiceia. Continue perseverante na fé. A instrução, mantenha a tua fé. A promessa, tem um lugar guardado para você na presença de Deus na Nova Jerusalém. Fique firme, porque o Senhor é contigo. E se alguma coisa tentar te desanimar ou te abater, não permita que nada disso tire de você a alegria de ser salvo. Há alguém aqui que quer entregar a vida a Cristo? Alguém aqui que quer entregar a vida ao Senhor? Se manifeste aí. Levanta a sua mão. Eu entrego a minha vida a Jesus. Renda-se a Ele hoje. Breve virá e breve voltará. Tem alguém aqui que quer entregar a vida ao Senhor Jesus? A Ele. A Ele. Ele te convida e nos convida o tempo todo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E o trabalho começa agora, talvez, na sua vida. Você está ouvindo a voz de Deus há muito tempo, Deus está falando contigo há muito tempo, mas você está relutante. E o Senhor te chama hoje. Vem, filho meu, vem, filha minha. Tem alguém aqui? Ele convida para a salvação, para a vida eterna. Talvez você está aqui hoje e algumas coisas realmente tenham tentado te desanimar, te abater, circunstâncias, situações, momentos, às vezes até você mesmo, no seu momento a só com você mesmo. Muita coisa tenta te abater. E aí, permita-me lembrar, se precisar, é só clamar. É só chamar. O Senhor é contigo. Continue firme. E se por acaso alguma pedrinha saiu da tua coroa, fala como Davi falou: Senhor, me traz a alegria de ser salvo. Firme, constante e perseverante. Faça tudo com humildade, considerando o outro sempre superior a você. Vamos orar, né? Talvez você quer colocar alguma coisa diante de Deus. Talvez tem sonhos e planos na sua mente, no seu coração. E como eu não sou adivinho nem profeta, eu não sei o que está aí na tua mente. Mas Jesus sabe. Talvez é algo que está no teu coração há muito tempo. E você está achando até que já esqueceram. Que não vai fluir. Mas em Jesus, se é para a glória dele, continue firme. Nada fazendo por partidarismo ou vanglória pessoal, mas para a glória dele. Vamos orar juntos? Coloque alguma coisa que está aí diante de Deus, e se você quiser ficar de pé, fique de pé. Coloque-se de pé. Talvez é sonhos, planos, objetivos. Talvez é alguma coisa que tem tentado dizer para você que você não pode, que você não é capaz. Tudo podemos naquele que nos fortalece. E podemos todas as coisas nele. Sabe, coloque você, mais uma vez, diante de Deus. Fala: Senhor, eu estou aqui, um servo e uma serva tua. E eu sei os planos que o Senhor tem a meu respeito. E o Senhor sabe os planos que eu tenho no meu coração. Coopera, Senhor, para que os meus sejam os teus e os teus sejam os meus. E faz em mim o que o Senhor quiser. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio que nos é dado, Senhor Deus, de meditar na Tua palavra e olhar para esta igreja de Filadélfia e perceber, Senhor Deus, que mesmo não recebendo nenhuma repreensão, recebe orientação. Assim trabalha o Senhor em nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor, mesmo não nos repreendendo, nos orienta. Bom e justo é o Senhor, que aponta o caminho ao perdido. Muito obrigado. Continue a falar conosco.
Que essa semana seja uma semana frutífera para o teu reino, Senhor. Sabemos, Senhor Deus, que vamos para casa. Se vamos acordar, não sabemos. Mas se o Senhor permitir isso, que seja mais um dia de oportunidade de falar de Cristo, de viver Cristo e de mostrar que só Ele é o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Seja mais uma vez com cada vida aqui, com cada um que nos acompanha e nos acompanhará depois. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem permitido nós fazermos. É tudo para a tua honra e tua glória. E quando nós estivermos lá diante do tribunal, diante do Senhor, e o Senhor perguntar: Marcelo, o que você fez com o que eu te dei? Ó Senhor, tenha misericórdia de mim. Muito obrigado. Eu te agradeço em Jesus, o teu Filho, Pai. Amém. Amém? Deus continue te abençoando. Vamos louvar, não é? Vamos louvar, agradecer a Deus por tudo que tem feito, não é? Até lembrei do cântico. Agradecer a Ele. Que Deus continue trabalhando em nossas vidas, para que eu e você não sejamos madeira, nem feno, nem palha, mas ouro. Ouro refinado pelo fogo. Em nome de Jesus. As evidências surgirão, teu Espírito está aqui, flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou, teu Espírito está aqui. As evidências surgirão, teu Espírito está. Mais uma vez a atmosfera já mudou, teu Espírito está aqui. As evidências surgirão, teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre
teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. O teu reino vem, teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Que Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus. Amém.